Sobre o Carboneiro, tá? É preocupante. É o risco de tu colocar jogadores que são considerados titulares, mas também tu não pode jogar com um time completamente reserva, né? Pelo menos os 2 principais jogadores do time, na minha opinião, junto com o Vitão, né? Fernando e Alan Patrick, que estão zerados para jogar na quarta-feira contra o Palmeiras. Depois, se tudo der certo, o Clássico Grenal também. Mas era um jogador que estava encaixando e que estava fazendo um bom jogo até o Carboneiro, né? Retendo um pouco da posse de bola. Mas é duro, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente já está vendo aí... A maratona de jogos é insana, né? São muitos jogos em sequência agora. Mas não tem saída, né? A gente não pode ficar também só lamentando isso, porque todo mundo já sabe, o Inter já sabe. Como disse o Léo... Todo mundo assinou esse calendário, então vamos embora. E jogadores vão se machucar e aí é a hora do grupo também, né? O Roger saiu comemorando, eu talvez não tenha esse mesmo sentimento do Roger, tá? De comemorar, ele tá lá envolvido com o jogo, com o calor do jogo. É importante esse pontinho. A gente já sofreu tanto lá jogando contra o Fortaleza. A última vez tinha sido com o gol do Wellington Silva. Que ano é aquilo, Marquinhos? Isso aí é 2019. 2019. Né? Então é muito difícil, só que hoje não tinha aquela pressão, né, Léo? O Fortaleza também estava desgastado, o estádio não estava cheio. Eu não sei se saiu o público, Jason, pode me ajudar? 16 mil. Pouca gente, então não tinha aquele ambiente de pressão. E são pontos assim, o torcedor do Internacional, ele sempre fica lamentando esse tipo de ponto perdido, porque lá no final falta. E nós temos que ganhar o Campeonato Brasileiro. Então esse é o meu sentimento. E fico ainda mais indignado porque teve um pênalti a favor do Inter. Então o Inter poderia ter saído realmente com a vitória hoje. O Vitinho merecia o cartão amarelo e por consequência a expulsão? Merecia. O que mudaria o jogo também naquele momento. Mudaria o jogo, mas nada é mais pesado que um pênalti. Nada é mais pesado que uma penalidade máxima. Então o Inter foi sim severamente prejudicado e eu quero fazer esse registro aqui, eu quero bater nessa tecla. Porque se é na última rodada do Campeonato Brasileiro, como já aconteceu, e entrar pra história como mais um roubo. Foi na 3ª rodada. E o que vai acontecer? O Edinaldo vai pegar o telefone e vai ligar pro presidente Alessandro Barcelos pra pedir desculpa? Como ele fez depois do que aconteceu aqui em um acerto do árbitro, do Marcelo de Lima Henrique? E aí ele pega o telefone e liga pro presidente do Cruzeiro pra pedir desculpa e afasta o árbitro. E hoje é o quê? Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o peso é o mesmo de todos os jogos. 3ª rodada e última. E hoje o Inter foi prejudicado. Bom, tem uma questão aí que é muito importante, o debate. E aqui, Leonardo, Vaguinha, Bertoncello, Jason, eu falo com muita tranquilidade. E até o Bertoncello e o Lucianinho brincaram hoje quando eu cheguei para participar do pré-jornada, disseram que eu tava mal-humorado, né? Amargo. Eu tava amargo e tudo mais. É que eu fui questionado sobre a arbitragem. E o que eu coloquei em relação à arbitragem é que com a arrancada do campeonato, com a falta de critérios, não só de árbitros de vídeo, ou quaisquer decisões que a gente possa questionar, mas quando a gente tem um critério difícil de compreender e que muito mais coloca pressão do que dá tranquilidade para que a arbitragem possa trabalhar, da comissão de arbitragem, aí a coisa tá começando errado. Tu acha que é questão de critério? Eu acho que é questão de critério. O lance do pênalti? Não, eu não tô falando, eu tô falando assim, uma coisa é o erro do campo e o erro do árbitro de vídeo. São erros. Agora, quando a comissão de arbitragem, a partir de erros ou de percepções de que lances são equivocados da arbitragem e equiparando lances que são completamente diferentes, como fez na rodada passada, o lance do pênalti pro Palmeiras, que não houve, que foi claramente mal marcado pelo Bruno Arleu, e o jogo entre Inter e Cruzeiro com o Marcelo de Lima Henrique tomando uma decisão que para mim foi acertada, mas que a gente pode colocar no máximo como uma ideia de um lance polêmico, um lance interpretativo. Quando a comissão de arbitragem, a partir do conceito de comentaristas, ou melhor,
especialistas internacionais, comitê de especialistas internacionais, que tem o Pitana, tem o Ritt e tem o Rizzoli, um brasileiro, um italiano e um argentino, e a comissão publica que está punindo e afastando as equipes de arbitragem dos 2 jogos, a mensagem que passa é a seguinte: a partir de agora, todo mundo que errar vai ser punido e afastado. Errou, vai pra geladeira. Vai ser punido e afastado. Eu te interrompi, Se eu sou o árbitro, Vaguinha, eu entro em campo sabendo que vai ter uma arbitragem posterior do meu jogo, porque os especialistas internacionais vão reapitar o meu jogo. E se eles reapitarem o meu jogo e discordarem de mim, eu tô escanteado. Mas então, como é que é o nome do rapaz que apitou o jogo aí? A gente Hoje tá é o vendo Flávio Rodrigues de Souza. A gente tem as imagens na live, tá? Isso, o seu Flávio Flávio. Rodrigues de Souza. Por que ele não vai na bola de segurança? Ele ficou na dúvida ali. Chama o VAR. Ou melhor, dá uma questão. Ele pode pedir uma opinião do VAR, né? Ele pode pedir pra ver. Eu quero dar uma olhada nesse lance aí. Eu quero dar uma olhadinha nesse lance. E aí, pronto. O presidente Alessandro Barcelos esteve na sede da CBF no sorteio da Copa do Brasil e ele depois teve uma reunião com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e também com o coordenador da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra. E ouviu do Rodrigo Sintra que árbitros que cometerem erros serão afastados. Eles não entendem isso como uma punição, mas entendem essas ações, Jory, para tentar melhorar o nível da arbitragem. Mas que, se eu não me engano, vai virar uma salada. Desculpa, esse Jason. é o ponto. Mas é porque, Wagner, só assim, porque o Inter o presidente foi cobrar o afastamento de Marcelo de Lima Henrique por conta do jogo contra o Cruzeiro. O Inter não entendeu. Só pra eu não sei se esse Flávio não é aquele que apitou Grêmio e Vasco no ano passado. Sim, eu falei sobre isso. Falou? Na abertura do Campeonato Brasileiro, que o jogador do Vasco pega a bola com a mão. Isso, eu inclusive chamei ele de inimigo do VAR. Antes de começar a jornada. Mas ele foi pro VAR. E aí era uma mulher, né? Era a Daiane Muniz. Que inclusive desdenhou da opinião da mulher. Por que ele é inimigo do VAR? Porque ele tem resistência a mudar de decisão quando o VAR chama ele. Ele não gosta disso. Mas então ele tem que sair, né? Ele disse, olha, eu não posso apitar desse jeito, porque tem uma ferramenta aqui que dizem que é pra usar, eu não quero usar. Bom, então a comissão tem que chamar ele e dizer assim, meu amigo, tu não pode mais apitar. Mas o principal ponto pra mim tá... É ruim e é prepotente. O principal ponto pra mim tá na condução que começou completamente equivocada da comissão de arbitragem. Quando se pune 2 árbitros por situações diferentes, com pesos diferentes e com visões e interpretações diferentes, se coloca tudo no mesmo pacote, aí se passa a ideia de que toda rodada vai ter isso. E se toda rodada vai ter isso, e eu volto... Vai faltar árbitro. E eu volto a dizer, não digo nem que vai faltar árbitro, mas nós teremos, e eu falei isso no pré-jornada, e por isso eu disse que eu estava muito tranquilo, e aí me chamaram de mal-humorado e tudo mais, nós teremos, no Campeonato Brasileiro de 2025, e eu posso assegurar, a pior arbitragem do século na história do Campeonato Brasileiro nesse século. Se a gente pegar, a história recente será um horror.